Meus amigos, pesquisa de boca de urna indica vitória de Netanyahu. Parece, ao que tudo indica, que os israelenses estão criando juízo. Digo israelenses porque há uma distinção entre judeus e israelenses. Israelense é todo aquele que tem direito à cidadania em Israel. Pode ser árabe, pode ser judeu, pode ser, enfim, brasileiro, não importa. Israel é um conjunto, israelense é um conjunto maior do que judeus. Os israelenses, como todo mundo, quer ser mundo. Quer ser politicamente correto, quer embarcar na luta para salvar o planeta. Enfim, toda essa coisa que nós conhecemos bem, que vem lá da indústria cinematográfica de Hollywood, juntamente com a sua colaboradora cultural nova-iorquina. Mas os israelenses parece que estão tomando juízo no seguinte sentido. Houve um tempo suficiente para conhecerem Benny Gantz, aquele que podia fazer, que estava fazendo sombra a Netanyahu, ou seja, aquele que podia vencê-lo. Os israelenses conseguiram, ou puderam, ou tiveram o tempo suficiente de descobrir que Gantz é um sujeito inarticulado politicamente. É uma figura secundária, para ser generoso, no âmbito político. Isso ficou muito claro quando Donald Trump anunciou o plano de paz e convidou os dois para uma prévia, para uma reunião a portas fechadas antes do anúncio do plano. Foram lá os dois, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, para Washington encontrarem-se com Donald Trump. E nesse momento brilhou naturalmente a luz de Bibi e apagou-se a do inexpressivo Benny Gantz. Benny Gantz é um militar que foi elevado ao mundo da política por Benjamin Netanyahu e logo o traiu. Pode ter sido um bom militar, o chefe da IDF, o homem forte das forças de defesa de Israel, mas na política mostrou-se um a mais apenas entre tantos outros, um inexpressivo. E começou mal, começou traindo o seu padrinho político, o que é muito ruim. Uniu-se a Lieberman, foi para o Centrão, e no Centrão, como todo mundo sabe, as coisas são bem propensas sempre às decisões esquerdistas. É um centro à esquerda, vamos dizer assim. Ao unir-se com Lieberman, uniu-se com outro traidor de Benjamin Netanyahu, porque Lieberman também foi, digamos, elevado às luzes da ribalta política por Netanyahu. E logo o traiu na primeira eleição dentro deste ano, ao tirar o apoio que Benjamin Netanyahu precisava para formar a maioria no Knesset. Com suas 8 cadeiras, Lieberman foi o fiel da balança. Prometeu a Netanyahu que daria o apoio. Netanyahu foi para as eleições, venceu, mas o apoio não veio. Por quê? Porque quando Benjamin Netanyahu venceu e precisava concretizar a sua vitória com a maioria de apoio no Knesset, o que fez Lieberman? Pediu para Netanyahu trair os seus amigos religiosos, ou seja, partidos ortodoxos que davam sustentação, uma sustentação maior a Benjamin Netanyahu. Netanyahu sentiu-se pressionado a trair os seus amigos, os religiosos, os ortodoxos e a direita de um modo geral. E é claro que não fez isso. Preferiu ir para uma segunda eleição do que trair a direita que lhe apoiava. Ali, Lieberman mostrava ao que tinha vindo. Lieberman é líder de um partido, Israel Beitenu, que foi criado para acolher judeus vindos da Rússia. O Beitenu faz praticamente esse serviço, acomodar os judeus que muitas vezes chegam apenas com a roupa do corpo em Israel. Bem, é claro que por tudo isso, Lieberman tem uma relação muito estreita com Moscou. E é, sim, partidário, por exemplo,
de um Estado completamente laico, sem direito nem voz aos religiosos, justamente em Israel, que tem toda a sua história ligada ao princípio religioso, aquele que nasceu lá com Moisés ao cruzar o Mar Vermelho. Não, claro, nascera antes com o pai Abraão, a quem Deus fez a promessa, mas efetivamente o Estado judeu, ele se forma basicamente na saída do povo do Egito. E ali a sua história se confunde com a sua lealdade a Deus. Quando Israel obedece a Deus, Israel vai bem. Quando Israel vira as costas para Deus, Israel vai mal. E era o que Lieberman queria, que todo Israel virasse as costas para Deus. Trata-se, sem dúvida, de um sujeito sem a mais mínima consideração para com essa história. Provavelmente é um ateu, um judeu comunista, materialista e muito ligado, evidentemente, aos princípios lá do Kremlin. Bem, tudo isso fez com que Benny Gantz se desgastasse, principalmente em relação aos centristas um pouco mais pendentes à direita. E agora, segundo a pesquisa de boca de urna, vê-se que o balão, que há uns meses atrás, o balão de Benny Gantz, que há uns meses atrás estava cheio, parece que agora está murchinho. O Times Israel disse o seguinte: como as pesquisas fecharam às 22 horas, agora aqui, nesse momento em que estou fazendo o vídeo, é 8h08, portanto lá em Israel agora é 00:08. Diz a matéria: como as pesquisas fecharam às 22 horas de segunda-feira, após a terceira eleição do Knesset, dentro de um ano, 3 pesquisas de saída de televisão previram ganhos significativos para o partido Likud, o partido de Benjamin Netanyahu, para o partido, me perdi aqui, desculpem, é a idade, para o partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, colocando-o a uma distância de formar uma coalizão governista com o rival centrista Benny Gantz, do Partido Azul e Branco. Esse caiu muito abaixo do seu desempenho nas 2 eleições anteriores dos últimos anos. Abre aspas, uma grande vitória para Israel, tuitou Netanyahu logo após a publicação das pesquisas. De acordo com as pesquisas de opinião, o bloco de direita formado pelo partido Likud de Netanyahu, o partido religioso Yamina e os ultra-ortodoxos Shas e o judaísmo da Torá Unida terão 60 cadeiras no parlamento de 120 membros. Prevê-se que o bloco de centro-esquerda, menos Israel Beitenu, conquiste 52 a 54. Bem, aqui está, os números dizem que o Likud pode ter entre 36 e 37 assentos. Porém, o Likud é apoiado por vários outros partidos de direita, como disse, principalmente os religiosos. E, portanto, terá, sim, essa coalizão, 60 cadeiras, provavelmente, segundo a pesquisa. Já os partidos árabes, os vários partidinhos árabes, podem ficar com entre 13 e 15 cadeiras no parlamento. Bem, essa é uma prévia, pode ser que daqui a pouco tudo isso se confirme. Mas o fato é o seguinte: parece finalmente que o Israel está criando juízo, porque vejam uma coisa, meus amigos, Israel não pode se dar ao luxo de ter um político inexpressivo e inexperiente na cabeça. Porque vejam que os interlocutores de Benjamin Netanyahu, todos eles costumam dar corda em relógio embaixo d'água com luva de boxe. Quer dizer, são todos muito espertos. Os ayatolás do Irã são interlocutores de Benjamin Netanyahu, muitas vezes na base do grito, mas são. Bashar al-Assad é outro que está ali muito próximo, sem falar de Erdogan, sem falar do próprio Putin, sem falar também, por que não, de Donald Trump. São todos cobras muito bem criadas. E é por isso que Israel precisa de um gigante, um homem competente. Nós esquecemos também de falar do rei da Jordânia,
Esquecemos também de falar da autoridade palestina, dos representantes também do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica Palestina, do Egito, do Sudão e assim por diante. Israel não pode se dar ao luxo, com tantos interlocutores importantes, ferozes, espertos. Israel não pode se dar ao luxo de ter um marionete na mão, um marionete político na mão de Lieberman. Cria juízo, Israel. Até depois.